Olá, ouvintes da Rádio Mundial, boa noite. Eu sou eu, professor e pesquisador Tony Ritchie. Estou aqui ao vivo, a live do Facebook, falando com vocês aqui nessa noite de sábado. Essa noite que está com uma brisa fresca, uma noite gostosa, né? Aquele calorzão deu uma diminuída e chegamos numa temperatura muito gostosa. E estamos começando o programa Mistérios do Universo. O que é esse programa? Você que começou agora, vamos conhecer um pouquinho sobre mim. E como eu já me apresentei, eu sou Tony Ritchie, você verá muito mais informações ali no meu site. Acesse lá webterapias.com.br, webterapias.com.br. Lembrando que o web é com W, terapias no plural.com.br. Estou aqui no Brasil definitivamente desde 2005 para trazer para vocês toda essa gama de informações sobre mistérios do universo, mas realmente a minha área de atuação são campos energéticos e a física quântica. São os dois pontos que eu faço e eu trago muitas informações de sabedorias iniciáticas relacionadas a muitas iniciações que eu tive ao redor do mundo. E hoje eu quero falar coisas muito importantes para você, né? Que semana que nós estamos tendo aqui no Brasil, uma semana maravilhosa, cada vez mais o que é escondido, o que é oculto está sendo mostrado para vocês, né? Tanto nas coisas ruins quanto nas coisas boas. Essa semana o óbvio apareceu, né? A gente comenta tanta coisa que está surgindo aí com questão às doenças, com questão à carne, com questão aos problemas da sociedade, e mais do que nunca hoje aparece, né? A gente vê as reportagens, tudo sendo transmutado, tudo sendo mostrado para vocês. O que eu aconselho, né? Eu como um pesquisador, que isso faz parte da energia que está acontecendo no planeta, né? A gente vai chegar agora no dia 21 de março, semana que vem, portanto, ao ano novo real, ao ano novo que vale a pena, né? Porque a gente tem aquele ano novo que é meio falso, que é o ano novo do dia 1º ao dia 31. Eu já fiz programa falando sobre isso, vocês podem olhar ali no YouTube, né? Procurar ali por Web Terapias, tem programa explicando sobre essa questão do dia 1º e do dia 31, né? E, na verdade, nós chegamos agora no dia 21 de março, que é o ano novo verdadeiro, tá? Porque tem a ver com a trajetória do planeta Terra em relação ao Sol. Nós precisamos entender que nada acontece por acaso. Nós temos ciclos que estão interligados, desde os ciclos do universo, que vão chegando aos ciclos menores, né, aos microciclos, como, por exemplo, com o planeta Terra, né, que ele tem um ciclo que ele gira ao redor do Sol, ele se inclina em função do Sol e ele tem a própria rotação no seu próprio eixo, né? Então são 3 ciclos aí que o planeta tem. E nesse ciclo mais importante que a gente tem que respeitar, porque nós, como seres humanos, no planeta Terra, temos que viver nas regras da natureza para obter a maior potência energética. Quando falamos em campos energéticos, precisamos viver em campos harmoniosos, não em campos de dificuldade. E quando a gente está regido com a natureza, e vocês podem perceber que a natureza ela é muito poderosa e ela não faz força para existir, ela simplesmente acontece, nós também podemos fazer isso com a nossa vida. Ela simplesmente pode acontecer de forma muito tranquila, sem dificuldade, sem brigar com a vida. Então, para que isso aconteça, respeitar ciclos é muito importante. E quando a gente chega no dia 21 de março, né, a gente tem o ciclo que eu sempre repito, que é o ciclo do equinócio, ou seja, tanto o dia quanto a noite terão a mesma duração. Aqui no Brasil é outono e lá na Europa, né, no hemisfério norte, Estados Unidos também, é da primavera. Então aí o que a gente pode representar? Que nós temos uma vida regida pelo Sol, né, que faz a gente acordar e dormir. E se a gente seguir esse ciclo, no dia certo, onde a noite e o dia têm a mesma duração, também todas as forças da natureza estão ao nosso favor. Por isso comemora-se o Ano Novo nesse período, tá? Tem toda uma questão energética muito profunda que eu já falei em outros programas que você pode ver. E esse será o tema do programa do próximo sábado, falar sobre os mistérios do universo relacionados a essa energia da natureza com o Ano Novo. Bom, eu quero mais que você veja meu trabalho, né, que eu trouxe aqui para o Brasil, que foi desenvolvido por mim,
desde 1985, relacionado à física quântica, a campos energéticos também, e principalmente com as minhas canalizações de Sirius, tá? Que é a relocação quântica energética. Eu quero agradecer a todos que se propuseram a fazer os atendimentos comigo, que se propuseram a passar por esse processo que é muito interessante, que ele é transformador e é realmente um divisor de águas, né? Por que isso, pessoal? Então, no vídeo Mistérios do Universo número 7, tem uma explicação bem sucinta, bem simples, do porquê você tem que passar pela relocação quântica energética e por que ela pode te ajudar muito a sua evolução. Então, acesse esse vídeo e você verá mais coisas. Ou se não, lá pelo site webterapias.com.br, webterapias.com.br. Nosso tempo aqui passa rápido, né? E como estamos ao vivo aqui, eu quero agradecer a todos que estão assistindo hoje, que estão participando desse sábado maravilhoso aqui. Estou procurando aqui, eu ao vivo, ainda não achei aqui, daqui a pouco aparece. Mas vamos lá. Pessoal, sábado passado eu falei um assunto muito interessante, um assunto sobre o sagrado feminino, né? O que é o sagrado feminino? Então vocês viram lá, eu explicando claramente o respeito que as mulheres têm que ter com a evolução delas, com o que ela representa, com a sua ligação, como eu já falei agora no começo do programa, sobre o planeta Terra, sobre as forças da natureza. Então essa ligação da mulher, o lado feminino dela, com a natureza também, que a representação maior é Gaia, que é a própria Terra, que é onde origina a vida, onde origina todo o plantio, todo o nascimento, toda a vida que existe no planeta é pela Terra, tá? Então, eu falei muito claramente sobre o respeito que as mulheres têm que ter sobre elas mesmas, sobre o respeito de um ciclo que está relacionado com o Sol, com a Lua e com o ciclo menstrual, que para muita gente aqui no Ocidente é um ciclo, entre aspas, sujo, mas na verdade, nas iniciações que a gente tem, nas filosofias em que eu passei, então a gente aprende claramente o quanto é sagrado esse ciclo e quanto é relacionado tanto com a Lua, quanto o Sol e quanto com a natureza. E eu passei dicas de como a pessoa tem que agir. E houve uma repercussão muito legal, muitos e-mails, e as pessoas pediram para continuar um pouquinho mais sobre o sagrado feminino. Mas, na verdade, hoje eu vou brincar um pouco com vocês. Na verdade, o que eu quero que todas as mulheres entendam sobre a importância que elas têm e o quanto essas mulheres estão se afastando da realidade feminina delas. Eu pego muito nos meus atendimentos de consultorias essas mulheres masculinizadas, não no sentido de serem lésbica ou não, mas no sentido delas quererem ter uma atitude mais homem, tanto na questão de atitudes empresariais como no comportamento. O julgamento que eu faço aqui, na verdade, tem a ver que a mulher ela perde a essência dela. Por exemplo, numa empresa, quando uma mulher ela está do lado feminino dela, está na polaridade feminina, ela consegue ter um lado de criação muito mais poderoso, que esse é o objeto real da mulher, a criação. Então eu pego muitas mulheres que elas começam a ter dificuldades na vida delas, problemas hormonais, porque elas começam a entrar em, vamos dizer, em tilt, né, energético, ela começa a entrar numa bagunça energética. E a gente sabe que o corpo humano ele é feito por hormônios, ele é feito por glândulas que geram hormônios e cada hormônio tem uma representação no organismo humano. Então essas mulheres começam a ter um monte de dificuldades a ponto até delas se fecharem no mundo delas, não quererem mais relacionamento com ninguém, nem com as pessoas, e cada vez mais elas se tornam, entre aspas, poderosas, porém elas se tornam muito mais individualistas. E isso é um comportamento que vem na contramão do que é a evolução humana, né? A gente sabe que nessa quarta dimensão que nós estamos vivendo, muitas neuroses, muitos problemas vão estar muito mais evidenciados. Mas, além disso, essa briga energética não leva a nada. Então, eu aconselho vocês, mulheres, a sempre manter esse lado feminino, independente da sua opção sexual, tá? O lado feminino é a questão da sua energia. E essa delicadeza, essa sabedoria, essa questão da mulher ter a capacidade de fazer simultaneamente várias coisas, de criar, de trazer uma docilidade, tem que estar sempre presente.
Então procure vocês manter essa essência. Isso faz a diferença de vocês perante ao mundo. Eu, como homem, eu posso falar de boca cheia. A mulher é um ser especial que está aqui no planeta. E como um ser que foi iniciado em diversas filosofias, também o respeito da mulher por trazer a vida, ele é muito grato, ele é muito importante. Então, não esqueçam jamais disso. Não tentem ser igual a nós homens, porque nós homens temos uma outra vibração, um outro jeito diferente de encarar o planeta. Por isso que existem mulheres e existem homens. Por isso que existe a polaridade yin e a polaridade yang, polaridade feminina e masculina, tá? Bom, então eu quero agradecer a todos os e-mails que eu recebi e comentando justamente sobre isso. E eu quero também hoje falar sobre uma coisa, como eu falei que é uma brincadeira, mas muita gente fala do sagrado feminino. E a gente esquece, né, muitas vezes falar sobre o sagrado masculino. O sagrado masculino é uma coisa que está cada vez mais deixada para trás, né? Os homens estão perdendo a sua essência masculina, né? Por exemplo, a gente não vê mais aqueles homens que pegavam um saco de 50 quilos nas costas e saíam andando. Sabe aqueles homens que têm aquela mão de remo gigantesca que ele pegava boi, fazia a plantação, fazia trabalhos de metalurgia? Esses homens foram deixados para trás, né? Hoje o homem ele está ficando um pouco mais suave, um pouco mais sutil. E aos poucos ele está perdendo uma polaridade muito importante. E aos poucos o homem também está se enfraquecendo na sua questão de sacralidade, da sua questão de ser uma pessoa especial, de ser um sujeito que traz uma polaridade no planeta. Então, a gente precisa entender que essa questão masculina ela é muito antiga, né? A gente pega a Mesopotâmia, por exemplo, que é um dos berços da humanidade, isso é bíblico, né? Quando eu viajei para a África, a gente foi para o Oriente também, e ali no Oriente Médio tem lá, né, na Mesopotâmia, tem uma tábua lá que está escrito entre o Tigres e o Eufrates, né? Tem assim uma criação através do sêmen do deus Enki, né? Mas o sêmen, sim, o sêmen, ele foi por muito tempo considerado algo sagrado para a evolução humana, né? Então, olha, eu vou tentar traduzir aqui para vocês o que é lá, né? Então, depois que o pai Enki ergueu os olhos aos Eufrates, Eufrates é o rio que tem ali, né? De onde surgiu a vida, Eufrates e o Tigre. Então, ele levantou-se cheio de luxúria, né? E como um touro a atacar, ergueu o pênis e ejaculou. Aí ele encheu Eufrates de água corrente. E ele ergueu o pênis novamente e levantou os seus presentes de núpcias com um grande touro selvagem, e aí ele citou o tigre e assistiu o seu parto. Esses escritos são de 3.200 anos antes de Cristo. Então veja bem, o berço da humanidade na Mesopotâmia ter algo assim tão sagrado, relacionado à masculinidade. O que eu quero dizer é que hoje o homem, ele acaba por criar uma atividade que ele esquece de ser masculino. E ele acaba criando um lado sexual muito mais ligado à pornografia, muito mais ligado a usar apenas a mulher ou usar apenas o homem. Quando a gente faz o Tantra, quando a gente faz em culturas muito mais sagradas, a gente aprende que o ato sexual ele é sagrado. O Maituna, né, que é o ato sexual tântrico, ele tem a ver com todo um processo onde se respeita esse momento, né, da ereção, da ejaculação, porque existe uma energia muito grande, né? A ejaculação do homem ela é um processo que ele tem a questão de energia para uma vida. Por isso que se desgasta muito, né? E no mundo ocidental, né, o homem ele é obrigado a ser um atleta sexual. E isso é uma forma totalmente errada. O que eu estou fazendo com o sagrado masculino nesse momento? Eu estou jogando por água abaixo. Eu passei aqui um escrito da Mesopotâmia, de 3.200 anos antes de Cristo. E eu posso falar de coisas muito mais sagradas que existem na África, né? Em tribos que respeitam, né? Por exemplo, essa questão... Tem uma tribo que ela fica ali na Nova Guiné, né? É uma tribo que chama Baraiúa, né? A Baraiúa, o homem fala, né? Se o sêmen masculino conseguir vencer a água da mulher, ele se torna homem. Se o sêmen masculino não conseguir, ele se torna mulher. Então, olha como essas tribos têm esse respeito. Mas aqui no Ocidente não há esse respeito. Então, o que acontece? O homem ele vai perdendo a sua força, né? Ele vai perdendo o seu poder.
E aí o homem, perdendo o seu poder, ele começa a entrar numa neurose, onde ele começa a deixar de sentir realmente o que é a sua existência. O que eu quero falar para vocês hoje, uma coisa muito mais delicada, né? A questão de quem ama mais, o homem ou a mulher. E não falando no sentido do amor, mas no sentido, no processo de pesquisas minhas, né? Nessa anormalidade humana. O que acontece? Uma inversão total de valores no ser humano que é justamente relacionada à dominação energética. E essa dominação energética, ela traz algo muito dolorido, né? Porque o ser humano começa a pensar de maneira invertida e totalmente errada. O intuito, né, quando a gente fala dessa dominação de Ananukes no ser humano, que aí sai a origem dos Nefelins, de toda aquela questão que vocês têm em Gênesis na Bíblia, é justamente criar o caos na raça humana para ela não achar a sua essência primordial, não achar a sua força, não achar o seu poder energético. E esses seres, né, trazem toda a perturbação com o desgaste da evolução humana. Então, o que acontece, né? Quando você tem a soma energia masculina e feminina, você tem a força acontecendo. Não é só para o momento de procriação ou a geração de uma nova vida, mas sim na questão de construção de uma sociedade. Quando a gente perde isso, a gente quebra todo um ciclo. Quando falamos de amor, né, a gente tem uma perturbação muito grande que aconteceu. As mulheres, eu não quero discriminar nem nada, mas as mulheres elas têm uma tendência a ter essa força de manipulação, essa força de estratégia. As mulheres são estrategistas, as mulheres sabem negociar, elas sabem ter a dualidade, enquanto o homem não sabe fazer isso. O homem, na verdade, ele conserva o amor muito mais profundamente. Por isso que é difícil um homem dizer eu te amo, porque, na verdade, ele, quando disser isso, é porque realmente ele está de cabeça numa situação, né? Ele está vivendo aquela situação de amor. Mas quando a gente pega as civilizações mais recentes, como os gregos ou os romanos, existe uma tendência de alterar toda a energia que já vem nessa manipulação energética da raça humana. Então, por exemplo, como que se desenvolve um soldado, né? Os gregos e os romanos tinham habilidades muito grandes de transformar um soldado numa máquina de batalha, né? Você tira o sentimento de um homem. Então, como que se derivava o sentimento de um homem? Deixando longe da família, ou falando que o homem não pode chorar, que o homem não pode sofrer, que o homem tem que ser durão. Então, todos esses sentimentos eram trazidos através de treinamentos por gerações e gerações para criar soldados fortes. E se vocês olharem, por exemplo, o filme Gladiator, né, de Gladiator, aqui no Brasil tem o nome Gladiador, mostra claramente ali que o sujeito ficava anos lutando fora. O Império Romano não é só a Itália, né? Tinha um império muito grande, pegava regiões da África, regiões ali da Áustria, né? Tinha várias regiões onde o Império Romano andava, né? Até teve a questão ali no Oriente Médio. E o Império Grego também fazia tudo isso. Então esses soldados tinham que ficar anos, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso. Então eles ficavam longe das mulheres. E o fato de eles ficarem mais grosseiros fazia eles serem mais duros na guerra e serem mais animais durante um combate. Mas chegamos nos dias de hoje, e o homem, infelizmente, trouxe toda essa anomalia dentro dele. Por isso que o homem sofre, porque ele não consegue expressar isso para as mulheres, né? E ele acaba sendo fruto de uma manipulação, porque justamente ele se afastou do sagrado masculino na sua existência por centenas de milhares de anos. A dominação tem mais ou menos aí 500 mil anos, né? Eu estou falando de uma história mais recente aí da Mesopotâmia de 3.200, e uma história um pouquinho mais próxima aí dos gregos e romanos. Então, o que eu quero que você hoje, como homem, né, traga seu sagrado masculino. Lá no site Web Terapias você tem meu e-mail, né? Isso eu estou falando para vocês, homens, que estão se sentindo fracos, sem poder, incapazes. Não estou falando na questão de impotência sexual, não é isso não, tá? É no sentido realmente de poder de homem, o poder de realizar, o poder de criar, o poder de fazer as coisas acontecerem, né? A mulher cria na ideia, o homem cria na ação, ok? Então, existem exercícios que a gente pode fazer, existem grupos que eu faço que trazem novamente essa força que você se perde. Assim como eu falei que a mulher ela trabalha muito com esse chakra laríngeo, que traz a criatividade, o homem tem chakras especiais que trazem a virilidade, que trazem o poder, que trazem essa questão de força dele. Então, o que eu pego muito em tratamento são os homens que estão se afundando em doenças relacionadas a essa falta de poder, relacionadas à dificuldade.
Então é comum eu pegar pessoas que choram na minha frente, homens que se tornam verdadeiras crianças, né? Homens que se tornam verdadeiros impotentes, incapazes. Eu volto a repetir, não é no sentido sexual, mas no sentido de homem, no sentido de ser, tá? E esses grupos que eu faço são grupos limitados, que você pode ali mandar seu e-mail e falar, olha, professor, eu quero fazer parte disso, tem um investimento, lógico, e são reuniões que a gente pode fazer mensalmente ou cada quinzenal, né, cada 15 dias, para justamente eu ensinar isso para vocês. São grupos fechados, em segredo, para justamente passar isso para vocês, de como aumentar essa potência sua como homem, essa força sua e começar a recriar novamente a sua vida, ok? Então, uma das coisas que você, como homem, deve respeitar é que toda a formação de homem tem que ser mais pontiaguda. Você tem que ter objetos que simbolizam pontas. Para vocês terem ideias, há tumbas maias que as mulheres eram enterradas ali com objetos cilíndricos, há tumbas egípcias que têm homens em posições sexuais. Por que isso? É uma apologia à pornografia? Não, é o respeito a essa força que tem. É muito interessante, né? Quando a gente é pesquisador, a gente vai frequentar locais de exploração diferente do que o turista vê. Então a gente começa a frequentar locais de tribos muito mais secretos, que eles mostram realmente como é importante respeitar esse sagrado masculino. Na cultura ocidental eu não vejo dessa maneira, né? Eu vejo a pornografia aqui, a coisa feia, a coisa errada, que faz o homem se sentir um trouxa, faz o homem se sentir um tonto e faz a mulher ser simplesmente um objeto, né? Mas uma cultura sacralizada, a gente tem isso e é muito bonito, pessoal. Então você, como homem, tem que ter objetos mais pontiagudos ao seu redor. Então, por exemplo, plantas que simbolizam pontas, cristais que simbolizam pontas, né? Desenhos que simbolizam pontas, formatos que simbolizam pontas ao seu lado. Isso traz novamente essa energia de vibração, porque tudo trabalha no campo energético. E é legal, por exemplo, você se alimentar com açafrão, você se alimentar com coisas ligadas à terra. Assim como a mulher está ligada à Gaia, o homem também está ligado na terra, mas nessas coisas que trazem a vitalidade, né? Por exemplo, por que o povo nordestino é forte, né? Por que tem senhores ali de 90 anos fazendo filho ainda hoje? Porque eles comem rapadura. A rapadura vem da terra, mas ela tem ouro. Olha que interessante. Então a gente está deixando de lado a alimentação aí, fast food que todo mundo come, a carne podre que foi pega essa semana, né? Não traz essa energia para você. Então, alimente-se de coisa da terra, raízes, alimente-se de açafrão, de coisas fortes que trazem novamente a sua força. E mais do que nunca, não faça o seu ato sexual uma coisa banal, algo que realmente passe desapercebido, algo de fazer por fazer com qualquer pessoa. Traga uma parceira decente, uma pessoa que realmente vale a pena e procure curtir cada momento do começo ao fim, sentindo realmente como é a energia passando pelo seu corpo e pelo corpo dela. Isso é uma coisa que traz também muito sentido ao seu processo energético, caro homem. Isso é importante para você trazer o sagrado masculino. Fora isso, há diversas atividades que você como homem pode fazer, como competições, como participar de coisas onde você tem que realmente pôr à prova o seu lado macho. Isso faz cada vez mais você se fortalecer, ok? E sem perder o sentido da vida, sem ser um ogro, mas sim como um homem, ok? Então, nesse encerramento, eu quero agradecer a todos vocês por participarem do live, por participarem de todas as conversas aqui. Eu vou responder depois aqui algumas perguntas que os ouvintes me fizeram. E conto com vocês aí, acesse lá o e-mail, venha participar desse grupo de Sagrado Masculino que eu estou criando mais uma vez esse ano. O ano passado foram alguns grupos aí que eu fiz, esse ano estou repetindo de novo. E curta novamente o meu site lá, webterapias.com.br, webterapias.com.br. E veja meus vídeos ali, Mistérios do Universo, no YouTube, pelo Web Terapias. Honrara a todos e até o próximo sábado, onde eu vou falar sobre o Ano Novo. Não perca nisso.